Vamos fazer uma série de vídeos chamando de 15 estudos em uma estrofe. Vamos analisar 15 aspectos do poema em uma estrofe de Camões. E a estrofe escolhida é essa famosaça que você está vendo aí abaixo, até musicada pelo Renato Russo. E a informação de hoje é justamente essa repetição do verbo ser no começo das estrofes. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida, é um contentamento, é dor que desatina sem doer. Essa repetição de uma palavra ou de um grupo de palavras no começo dos versos, a gente chama de anáfora, que é uma figura de linguagem que traz esse efeito expressivo buscado pelo poema. Beleza? Então essa foi a nossa primeira informação a respeito desse poema. Quais serão as outras 14? Acompanha para saber. Continuando a nossa série de vídeos de 15 estudos em uma estrofe, vamos para a nossa parte 2. E a segunda informação a respeito dessa estrofe é a respeito da contradição, dessa imagem de dois contraditórios que, claro, no contexto acabam criando um efeito expressivo. Essa junção de duas imagens opostas em uma única ideia, como eu falei, levando esse contraditório, é o chamado paradoxo, que acaba sendo a base da descrição do amor, não só nessa estrofe, mas em todo o poema. O amor é fogo que dói e você não sente? Pô, peraí, contraditório. Contentamento descontente? Contraditório. A dor desatina e não dói? Contraditório. Então, o amor é todo paradoxal e é essa a ideia de Camões no soneto, beleza? E qual será a terceira informação a respeito dessa estrofe, hein? E a nossa terceira informação a respeito dessa estrofe de Camões tem a ver com a omissão da palavra amor no segundo, terceiro e quarto versos, certo? Então, ele faz a omissão de um termo que ele já disse antes. É o que caracteriza a figura de linguagem chamada de zeugma. Por que não elipse? Qual é a diferença? A elipse seria se ele tivesse feito uma omissão sem ter dito antes. Se eu chegar para você agora e falar... cheguei, sem ter dito a palavra eu. Então eu fiz uma elipse, porque eu não disse a palavra em momento algum. Agora, essa omissão ele só pôde fazer porque ele já disse a palavra amor, senão não teria como a gente saber qual palavra ele está omitindo. O que caracteriza então o zeugma, mais uma vez, a omissão de uma palavra já dita antes. E quais serão todas as outras informações que falaremos sobre esse poema? Continue acompanhando a série para saber. Quarta informação a respeito dessa estrofe de Camões, 15 estudos em uma estrofe. E a informação de hoje vem dessa figura de linguagem criada a partir do arde sem se ver. Pera, você percebe que quando ele fala arde, ele trabalha com o sentido do tato. Quando ele fala ver, ele trabalha com o sentido da visão. Então ele cria uma imagem de arder sem se ver, ele cria uma imagem só a partir da mistura de dois sentidos. Mais uma vez, tato e visão. Essa criação de um plano expressivo a partir da mistura, da junção de dois sentidos diferentes é o que a gente chama de sinestesia. Então, a nossa quarta informação a respeito dessa estrofe de Camões é justamente a presença da sinestesia no primeiro verso. Quais são as outras informações? Continua acompanhando a série que você vai saber. Quinta informação a respeito dessa estrofe do Camões, vamos tirar essa informação de hoje a partir da percepção dos substantivos. Você percebe que ele começa com fogo, vai para ferida e termina com dor. Então esses três substantivos com os quais ele define o amor montam em si uma gradação e uma relação de causa e consequência. O fogo leva à ferida e a ferida leva à dor. No plano expressivo, partindo de algo concreto e levando a um sentimento, a algo abstrato, que é o caminho que todo o poema vai tomar, né? Esse caminho para a abstração. Então, a quinta informação a respeito dessa estrofe de Camões é a presença da gradação nos substantivos. Tem muito mais coisa pela frente. Continua acompanhando a série. E a sexta das 15 informações que veremos a partir dessa estrofe de Camões vem a partir da percepção da estrutura dos versos, principalmente do primeiro, segundo e quarto versos. Perceba que nesses três versos que eu destaquei, ele usa a mesma estrutura gramatical. Ele coloca o verbo de ligação, o verbo ser, o substantivo e o pronome relativo para dar caracterização. É fogo que, é ferida que,
é dor que, seguindo essa mesma estrutura sintática caracterizada então como a manutenção do paralelismo. Ele mantém as estrofes em paralelismo. Esse terceiro verso é diferente porque vai retomar toda a estrofe de baixo. Então, no terceiro verso, ele faz uma antecipação da estrutura da próxima estrofe. Não é pouca coisa não, aliás, tem bastante coisa ainda pela frente. Continua acompanhando a série. Sétima informação dos 15 estudos em uma estrofe vem da sonoridade, principalmente da sonoridade do terceiro e do quarto versos, certo? Perceba que ele faz uma constante repetição de uma consoante, de um som, um fonema consonantal, para criar um efeito expressivo específico por meio da sonoridade. Um contentamento descontente, uma repetição do T, e é dor que desatina sem doer, uma repetição do D no último verso. Essa repetição de um som, de um fonema consonantal, é a chamada aliteração. Então ele trabalha com a aliteração para criar, além de todas as figuras de linguagem que já estamos vendo, cria também um efeito sonoro para que o leitor acompanhe e saboreie o poema. Quer saber o que mais tem escondido nessa estrofe aí? Continua acompanhando a série. E na nossa oitava parte dos 15 estudos em uma estrofe de Camões, não poderíamos deixar de falar dessa figura que é a base de todo o poema, essa construção semântica que ele faz toda em cima da metáfora, que é essa aproximação semântica de duas ideias. A gente sabe que o amor não é um fogo, não é uma dor, mas é como se fosse. Só que ele faz isso mais do que uma comparação. Ele fala que um é o outro, criando uma analogia, uma aproximação, uma semelhança total entre o amor e esta figura escolhida como representação. Então, a base do poema, claro, além de todos os outros planos expressivos que já vimos, temos a metáfora fortemente trabalhada pelo Camões. Quer saber o que mais tem aí? Continua acompanhando a série. E a nona observação dos 15 estudos nessa estrofe de Camões vai ser a respeito do verbo, do tempo verbal utilizado. Perceba que ele usa o verbo no presente do indicativo, mas não significando algo que é necessariamente agora e só agora. Ele usa o verbo no presente com essa ideia de atemporalidade, algo que é sempre assim, sempre foi, sempre será, como as leis da física, da química, da matemática, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, sempre foi, sempre será. O presente dos provérbios, né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é agora que só que acontece, como eu estou com fome, só agora. Não, é algo eterno, algo atemporal. E ele usa esse tempo verbal, chamado de presente atemporal, para mostrar essa universalidade do amor. Tem muito mais coisa ainda pela frente. Continua acompanhando a série que você vai saber. O 10º dos nossos 15 estudos em uma estrofe, a partir dessa estrofe de Camões, vem a respeito dos conceitos utilizados na análise de poema, muitos dos quais nós até utilizamos já aqui nessa série de vídeos. Cara, cada linha de um poema é chamada de verso. O bloco de linhas é chamado de estrofe, ok? Então, quando eu falo verso, eu falo numa linha do poema. Quando eu falo estrofe, eu falo em todo o bloco. Tanto é que a gente está fazendo aqui os 15 estudos em uma estrofe, não em um verso. Você percebe que essa estrofe que a gente está trabalhando tem 4 versos, o que faz com que ela seja chamada de quarteto. Então, quando a gente fala em quarteto, a gente fala em uma estrofe de 4 versos. Fossem 3 versos, seria um terceto. O próprio soneto, esse poema do Camões, trabalhado inteiro, ele trabalha com quartetos e tercetos. Quer saber o que mais tem pela frente? Tem mais 5. Continua acompanhando a série. O 11º estudo dos nossos 15 estudos em uma estrofe vai ser a respeito do esquema de rimas. Como que a gente faz para analisar o esquema de rimas de um poema? Principalmente os poemas que têm uma rima regular, ok? Ou seja, que segue uma rima padrão. Bom, a gente vai dar letras para as rimas, ou seja, a gente tem o primeiro verso termina em ir, então a gente vai dizer que esse é um verso A. Tem mais algum verso A aí? Pô, tem o último, que também termina em er, então doer, então a gente vê que ver rima com doer, então a gente tem 2 versos A.
Agora, ente é uma rima diferente, então vamos chamar de B. Então, B vai ser a nossa rima em ente. Opa, descontente também é B. Então, a gente vai dizer que este quarteto tem um esquema de rimas A, B, B, A. Beleza? E assim vamos por todo o poema. Se aparecer mais alguma rima er, chamaremos de A. Se aparecer outra rima, daremos outra letra. Quer saber o que mais tem por aí? Continua acompanhando a série. E o nosso 12º dos 15 estudos em uma estrofe fala novamente de rimas. No vídeo passado a gente falou do esquema de rimas. Agora a gente vai ver a natureza dessa rima. Perceba que no segundo e terceiro versos, o Camões ele rima classes de palavras diferentes. Ele rima um verbo, sentir, conjugado, sente, e um adjetivo, descontente. Cara, poetas mais simplistas, vamos dizer assim, buscam somente as rimas com as mesmas classes de palavras, que são bem mais fáceis de serem feitas. Substantivo com substantivo, adjetivo com adjetivo, verbo com verbo. Tanto é que, quando a gente rima duas classes de palavras diferentes, essas rimas são chamadas de rimas ricas. Então, rimas ricas em um poema é justamente a rima feita com classes morfológicas diferentes. No caso apresentado, um verbo com um adjetivo. Quer saber o que mais tem nessa estrofe? Continua acompanhando a série. E o nosso 13º dos 15 estudos em uma estrofe vem a respeito da divisão de sílabas poéticas. Lembrando que a divisão de sílabas poéticas não necessariamente segue a divisão das sílabas das palavras em si. Isso porque os poemas são feitos para serem falados. E a gente não fala separando as palavras. A gente fala tudo junto, como se fosse uma grande palavra. E a contagem de sílabas poéticas vai levar em conta isso. Por isso que muitas vezes a gente liga uma palavra com a outra. E a contagem das sílabas vai até a última sílaba tônica, a última sílaba forte de cada verso. Essa que eu deixei destacada para você. Então a gente vê que esses versos de Camões têm 10 sílabas poéticas, o que faz com que a gente os chame de versos decassílabos. Analisar a quantidade de sílabas poéticas em cada verso significa analisar a métrica do poema. Okay? Então, quando se fala sobre métrica do poema, se fala na quantidade de sílabas poéticas em cada verso. É isso aí. No vídeo passado falamos a respeito da divisão das sílabas poéticas, hoje vamos falar a respeito da tonicidade da leitura, que pode variar, claro. Nesse caso, a gente tem duas que vão ser as tônicas principais. E a gente pode ter uma outra tônica secundária, um pouco mais fraca do que as principais, e que podem aparecer ou não, dependendo da intensidade da leitura. Então eu posso ler Amor é fogo que arde sem se ver, dando uma pequena tonicidade, uma pequena força também no fô, ou Amor é fogo que arde sem se ver, sem dar essa secundária. É ferida que dói e não se sente. Deixei a tônica na sexta e na 10ª. Posso dar um é ferida que dói e não se sente, dando também uma pequena tonicidade no ri. Então, a gente está falando aqui sobre o ritmo do poema, que é o trabalho com essa tônica, que você percebe que a gente tem as principais, que vão estar lá, e outras secundárias que podem aparecer ou não. E tem mais um estudo aqui dos nossos 15. Não perca o próximo vídeo. E o nosso último dos 15 estudos em uma estrofe vai trabalhar continuando com o que a gente falou no vídeo passado. Lembra que no vídeo passado eu te falei dessas tônicas principais na sexta e na 10ª? A gente pode trabalhar também com uma tonicidade secundária, mas as tônicas na sexta e na 10ª vão aparecer na leitura. Esse verso decassílabo com a tônica na sexta e na 10ª sílaba é o verso chamado de decassílabo heróico. Então, decassílabo vem pela métrica e o heróico vem pelo ritmo, ou seja, pela posição das sílabas tônicas. Cara, imaginava que tinha tudo isso de informação em uma estrofe de Camões? Agora você entende por que ele é lembrado e reverenciado até hoje, né? Então continua acompanhando o canal que tem bastante coisa para você. Valeu!